dela, né, lá no TSE. E agora ela não é mais do TSE, ela participou da última reunião semana passada. A pergunta que muitos se fazem, doutor Alex, é: quem vai substituí-la vai também assumir a relatoria desse processo, podendo inclusive mudar o voto da ministra Isabel Galotti? Responda aí para os nossos ouvintes, por favor. Bom, professor, essa pergunta ela é interessante e eu já vi várias pessoas comentando e eu já tinha um posicionamento já formado, mas fui dar uma estudada para poder trazer com elementos mais precisos aos ouvintes da rádio. O que acontece? Depois que o ministro ele profere o voto e é publicado na sessão, ele se torna definitivo, né? Ainda que o julgamento seja interrompido por pedido de vista. E se termina o mandato desse ministro durante o pedido de vista, ainda assim não invalida nem autoriza a alteração desse voto. No regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, não tem expressamente isso, mas isso é a conduta adotada ao longo do tempo pelo Tribunal Superior Eleitoral. Já no Supremo Tribunal Federal, existe especificamente essa previsão de não alteração do voto com o fim do mandato ou aposentadoria, ou até no caso de morte. No Tribunal Superior Eleitoral é muito mais comum essa questão de fim de mandato, porque os ministros exercem mandatos de 2 anos, às vezes são prorrogados por mais 2, mas são mandatos temporários. No STF e no STJ, eles não exercem mandatos e cumprem a sua função até aposentarem ou se morrerem durante o exercício do cargo. Então, há uma previsão no regimento interno do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, determinando que o voto está lançado e não vai ser modificado. O que pode acontecer? Me perguntaram também, o ministro André Mendonça, que votou na última sessão, ele pode mudar o voto dele? Pode. Todo ministro que lança seu voto, antes do final do julgamento, pode modificar o seu voto. Mas se o ministro terminou o mandato, foi o caso da ministra Isabel Galotti no dia 21 de novembro, o novo ministro que vai assumir não pode alterar o voto. Vamos imaginar que haja um embargo de declaração, onde não foi lançado o voto ainda pela ministra relatora. Então, aí sim, esse substituto pode lançar voto nesses embargos de declaração. Os e embargos... não necessariamente esse ministro, o substituto, vai ser o relator para a confecção do acordo. Pode ser que a presidente designe, por exemplo, o ministro André Mendonça, que já votou pela cassação, ou qualquer outro ministro que vote na mesma tese de cassação aplicado pela ministra Isabel Galotti. Isso ao final do julgamento. Alex, tá me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo bem. Bom, concretamente e de fato, hoje o julgamento dos recursos do governador Antônio Denário e do seu vice Edilson Damião tem 2 votos pela cassação, é isso? Exatamente. 2 votos pela cassação, faltando ainda serem colhidos 5 votos. 5 votos. Que aí vai se saber, né, como se forma a maioria, né? Exatamente. Bom, o ministro Nunes Marques pediu vistas. Você que é uma pessoa bem informada aí em Brasília e que está sempre atenta a essas questões,
já ouviu falar se ele vai pedir prorrogação por mais 30 dias? Nós estamos ouvindo e tentando obter essa informação, mas ainda não conseguimos, nem como fofoca, que às vezes a gente escuta, né? Não escutamos nada sobre isso. Mas se de fato, regimentalmente, os 30 dias vence ali pelo dia 11 ou 12 de dezembro, e se ele não pedir prorrogação, em tese, pode ser julgado ainda esse ano, pois o recesso começa no dia 18 de dezembro, que é o último dia útil, né? Do ano de 2025. Mas nós temos aí, depois do dia 12, nós temos sessões no dia 16, que é na terça-feira, e dia 18, que é na quinta. Que é a última. É a última sessão do dia 18. Do ano. Se ele devolver no dia 12, na sexta-feira, em tese, poderia entrar na sessão do dia 16 ou dia 18. Precisa pautar de véspera, por exemplo, ele devolve no dia 16. Não, se ele devolve até o dia 16, que você falou, né? Não, dia 12. Dia 12, ele flui os 30 dias no dia 12. Isso. Aí tem 4 dias para a ministra presidente pautar, não é isso? Não, na realidade, assim, eu vou ler aqui o artigo 18, que fala como que é determinado o prazo dos 30 dias. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Fique à vontade. E precisa ser colocado em pauta. Regimentalmente, tem que ser colocado em pauta com 48 horas antes da sessão que vai ser colocada. Então, se sexta-feira for devolvido, ele pode ser colocado na sexta para entrar na terça. Ou na quinta-feira, que é a última sessão. Deixa só eu esclarecer para quem ainda não conhece, e são poucos dos nossos ouvintes, o doutor Alex Ladislau. Ele é especialista em direito eleitoral. Está, inclusive, transferindo as suas atividades profissionais para a capital da República, né? E eu tenho certeza que terá uma trajetória extremamente vitoriosa, porque esse é o perfil do Dr. Alex Ladislau. Deixa eu lhe explorar um pouco mais. Vai chegar um momento desse processo que o governador Antônio Denário vai ter necessidade de que o TSE decida sobre o seu recurso, porque senão ele ficará inelegível. Está correto o meu raciocínio? Eu falaria um pouco mais, professor Getúlio. Ele já está inelegível, né? Porque a lei da ficha limpa, ela determina que a condenação de colegiado por processo eleitoral determina que ele está inelegível. Então, a única forma dele deixar de estar inelegível seria o Tribunal Superior Eleitoral julgar o processo e absolvê-lo. Aí ele estaria elegível. Hoje, a condição do governador Antônio Denário é de inelegibilidade. E neste caso não é só este processo, são os outros 3, não é? Na realidade, esse processo, ele está julgando 3 processos juntos. Vou dizer os números para vocês. Ele tem esse 940, só que ele está conjuntamente com os outros 2 primeiros que foram julgados no Tribunal Regional Eleitoral. Então, por parecer do Ministério Público Eleitoral, a ministra Isabel Galotti reuniu os 3 processos. E aí eu queria dar uma novidade que eu não vi ninguém da imprensa falando ainda, que foi julgado no último dia 14 de novembro, monocraticamente pela ministra Isabel Galotti, o 4º processo. Esse 4º processo é um que aplicava multa, não aplicava cassação.
Esse é o 06.083-50/2024. Esse processo foi julgado monocraticamente nos termos do artigo 36, parágrafo 6º do Regimento Interno. Ela negou seguimento a todos os recursos, tanto os recursos do Denário, da coligação, do seu vice, quanto os recursos do MDB, que pedia, além da multa, a aplicação da cassação. Então, hoje, tem 4 processos do governador Denário no TSE, um julgado monocraticamente e os outros 3 em julgamento pelo colegiado. Que, nesse caso, esse que foi julgado monocraticamente, aplicou multa ao Denário. Manteve a multa aplicada. Manteve a multa pelo aplicada. Tribunal Regional Eleitoral. Mas isso não o torna inelegível, né? Eu acho que... Deixa eu ver aqui, só um minuto. Aplicou a multa de 100 mil FIIs. Não, esse aqui só fala de multa, não fala de inelegibilidade. Perfeito. Eu acho que a gente trouxe bastante luz sobre este processo a fim de evitar as narrativas, né? Voltando a reafirmar, para se candidatar ao Senado Federal no próximo ano, independente de cumprir até se afastar em abril do ano que vem, o governador Antônio Denário estará inelegível se o TSE não modificar a decisão do TRE de Roraima. Exatamente. Já há 2 votos pela cassação. Sintetizei bem, doutor Alex? Sintetizou. Deixa eu dar só mais uma informação que eu acho que é interessante, que o senhor falou aí agora. Muita gente tem dito assim, o governador vai sair em abril para ser candidato ao Senado e esse processo vai perder o objeto. Isso não é verdade. Tá? Esse processo, ele trata de perda de mandato, mas ele trata também de inelegibilidade, multa, reconhecimento de abuso, ou seja, esse processo, ainda que terminasse o mandato no dia 31 de dezembro de 2026, ele não perderia o objeto. Né? Então, assim, e temos que pensar também que com a renúncia do governador e a assunção do vice-governador, não só a inelegibilidade do governador está em jogo nesse processo, mas, sobretudo, o mandato da chapa. Porque, veja, o tribunal condenou a cassação da chapa e a realização de novas eleições. Ou seja, a renúncia do governador para escapar da cassação não inviabilizaria a cassação do vice que estaria assumindo o seu lugar. Vamos lembrar que o governador Thomar morreu em 2007, assumiu o vice-governador Anchieta, e os processos de cassação continuaram até serem julgados pelo TSE. Tá. Isso é uma nova informação. Quer dizer, mesmo que assuma o Edilson Damião, assuma o governo numa eventual renúncia do Antônio Denário, ainda assim, a cassação do mandato do Edilson Damião continuaria válida. Continuaria. E o exemplo que eu estou trazendo é o exemplo da nossa história recente. Recente, verdade. O governador Thomar morre em dezembro de 2007, o governador Anchieta assume e continua a tratar da cassação aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Olha, isso é interessante, porque todo mundo achava que é como o doutor Alex disse, que com a renúncia do Antônio Denário,
o processo perderia o objeto. Longe disso, né, Alex? Não, ele continua com toda a força, e o vice-governador assumindo vai ter que continuar a defesa junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Ok, o Fábio Almeida, Alex, está perguntando o seguinte. Alex, bom dia. O STF, em um recurso do Denário, pode retirar a punibilidade da perda dos direitos políticos? Segundo escutei, a aprovação pela ALE seria a sustentação de não imposição dessa penalidade. Não, aí tem duas coisas. Primeiramente, bom dia, Fábio. Aí tem duas situações. Uma é o seguinte: é possível o Denário recorrer ao Supremo Tribunal Federal e pedir uma liminar? É possível. A liminar pode suspender a inelegibilidade dele? Pode. É fácil, assim? É jurídico? Não. Mas nós temos visto muitas decisões não jurídicas sendo aplicadas. Agora, com relação à necessidade de aprovação da Assembleia, essa não existe. Ela não existe, ele está inelegível, está cassado e continuará inelegível. A única ressalva seria a obtenção de uma liminar no Supremo Tribunal Federal. Sendo que, uma ressalva, os ministros do TSE que compuseram o julgamento, ou seja, os ministros do Supremo que compõem o TSE e fizeram parte desse julgamento, estão impedidos. Essa liminar não pode ser distribuída para Carmen Lúcia, André Mendonça, nem Cássio Nunes. Não pode. Esses estão impedidos, né? Isso. Tem uma pergunta do Fábio que eu não entendi direito. A aprovação da lei em ano eleitoral que está efetivamente causando ou caçando. Eu não entendi, viu, Fábio? Não, ele deve estar falando o seguinte, professor Getúlio. Foi aprovada uma lei que permitia a aplicação daqueles programas sociais que foram condenados pelo Tribunal Superior Eleitoral. E houve uma tentativa, pelos advogados de defesa do governador, de incluir todos os deputados como réu nos processos. Por quê? Ele só executou a lei que foi aprovada pela Assembleia. Isso já foi afastado pelo Tribunal Superior Eleitoral e não tem elementos para dar uma sequência. Perfeito. Bom, tem mais perguntas aí? Se tiver rapidamente, porque nós estamos sobre o fato, né? Doutor Alex, eu Gerson Maciel, quantas vistas os ministros podem pedir do processo? Outra pergunta, que o doutor tem que falar da prisão preventiva do ex-presidente por uma convocação de uma vigília e uma suposta tentativa de burlar a tornozeleira. A Aliança já sanou as contas com o doutor Alex e faz 3 perguntas aí numa só. Mas deixa eu dizer, viu, Gerson, não foi uma tentativa de burlar a tornozeleira. Por algum motivo, inclusive de desespero, o ex-presidente Bolsonaro realmente tentou violar a tornozeleira, tá bom? Ouviu, Alex? Ouvi. Pode responder. Gerson, a primeira foi com relação a... Só repete a primeira, que eu fiquei pensando... Quantas vistas... Os pedidos de vista. Na realidade, Gerson, todo ministro, ele pode pedir vista sobre um processo em julgamento. Eu queria lembrar um pouco, Getúlio, sobre o pedido de vista. O pedido de vista ele era muito comum quando o processo era físico. Então, assim, imagina que existia um calhamaço, vários volumes, e um ministro trazia um voto, e aquele voto era lido, e eu, ministro, tinha alguma dúvida do que foi falado, se efetivamente estava nos autos. E aí eu pedia vista, pegava aquele processo, levava para casa, ia ler aquele processo, e depois de ler e tirar minhas dúvidas, eu trazia o processo de volta a julgamento.
E muitas das vezes esse prazo não era determinado. No TSE, pelo menos, há um prazo de 30, que pode ser prorrogado por mais 30. Só que eu entendo hoje da desnecessidade de um pedido de vista, uma vez que o processo agora está todo no sistema do tribunal, do PJE. Então, qualquer pessoa pode entrar no tribunal através da sua senha, ter acesso ao processo, olhar todos os documentos, de forma que eu não vejo mais necessidade desse pedido de vista. Inclusive, eu conversava com o deputado Nicolete, que estava sugerindo que ia apresentar um projeto de lei para acabar com o pedido de vista, né? Porque realmente hoje não se é mais cabível a necessidade de suspender, ainda mais no eleitoral, onde o processo ele tem uma validade de um mandato de 4 anos, e você coloca assim, esse pedido de vista, e nós já passamos 3 anos do mandato do governador Denário, ainda que o tribunal tenha reconhecido que esse mandato é ilegítimo, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa a se pensar. O Congresso Nacional pode pensar em algo parecido. Agora ele quer que você fale também da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, Gerson, eu não li a decisão. O que eu tenho conhecimento é do que eu tenho lido pela imprensa, visto vídeos de um lado e de outro. O que acontece é o seguinte: o ex-presidente Bolsonaro estava com uma medida cautelar de restrição, a chamada prisão domiciliar, e aconteceram 3 fatos em sequência que levou um pedido de prisão preventiva saindo da domiciliar para a Polícia Federal. Bom, primeiro, o filho dele fez uma convocação para que as pessoas se posicionassem em frente ao condomínio, que fica aqui perto de casa, para fazer uma vigília. E depois, na noite, houve a interrupção da emissão do sinal da tornozeleira eletrônica. E a Polícia Federal fez um relatório de inteligência, enviou para o ministro Alexandre de Moraes, de madrugada. O ministro Alexandre de Moraes enviou ao procurador-geral Paulo Bonet, na mesma madrugada, e saiu uma decisão lá por volta de umas 2, 3 horas da manhã, determinando a prisão preventiva. Ele já estava numa prisão preventiva, só que em casa. Agora tirou ele com uma prisão preventiva na Polícia Federal. Aí eu vi gente falando, essa alegação de que mexeu na tornozeleira é mentirosa. Aí depois aparece um vídeo do próprio Bolsonaro dizendo que mexeu, com várias narrativas, e nós não queremos entrar aqui nas narrativas. O que a gente vê é que a prisão preventiva, ela tem o objetivo de evitar que o apenado, que o condenado se furte da aplicação da lei. E aí não foi uma decisão assim, monocrática e de ofício do ministro Alexandre de Moraes. Houve uma representação pela Polícia Federal, houve a corroboração pela Procuradoria-Geral da República e houve uma determinação de recolhimento no lugar que eles não tivessem a possibilidade de se fugir. Cite-se ainda o fato de ter uma fuga de um dos condenados também, na mesma sequência aí, da ordem cronológica, que inclusive eu vi pela imprensa que saiu pelo estado de Roraima. Então, tudo isso gerou que houvesse uma fuga, né? Então, do ponto de vista legal, existem elementos para a decisão que foi tomada. Eu já vi outras decisões bem absurdas. Essa não é das mais absurdas que a gente pode ver. Por último, o União Brasil ainda não pagou. Nós estamos executando a União Brasil na Justiça. Afora aí, evidentemente, que o Alex não entra nesses fatos, afora a questão da saúde física e mental do Bolsonaro, né? Isso tem um outro pedido, que é a prisão domiciliar por essa questão.
que foi deferido para o ex-presidente Collor, e eu até imagino que isso, num determinado momento, vai ser decidido e pode ter uma decisão favorável. Perfeito. Tem mais alguém, o Diover, ainda sobre esse tema? Porque nós estamos por telefone. O Theo Luiz, vamos ver se tem um áudio, vamos ouvi-lo. Doutor Getúlio, bom dia, meu amigo. Doutor Getúlio, é a primeira vez que eu participo de fato, desse mega show de audiência que Vossa Senhoria tem. Mas eu quero concluir aqui um raciocínio. Isso não é uma opinião, é fato. É fato que ocorre nos Estados Unidos, né? Sobre o Alexandre de Moraes e o presidente Lula. Esses dois ainda estão vivos porque eles são daqui do Brasil. Ele está no Brasil. E o brasileiro, a maioria são covardes, são falsos. Estados Unidos não. Os americanos são muito sinceros. Os americanos não gostam de covardia, né? Então, portanto, tá aí o meu presidente, Donald Trump, ele não perde guerra. Ele nunca perdeu uma guerra. Então, eu acho que se esses dois aí morassem nos Estados Unidos, e se eles agissem dessa maneira nos Estados Unidos, esses dois já estavam de osso branco, porque o americano não leva desafio para casa. E os brasileiros são muito falsos, covardes. É por isso mesmo que o Brasil está na merda, por conta dos próprios brasileiros. Então é isso aí, camarada. Doutor Getúlio, bom dia. Tá bom, Theo. Muito obrigado pela sua participação. Toda opinião aqui é respeitada. O Edmar mandou um áudio, vamos ouvi-lo? Bom dia, vou aqui passar um áudio aqui, porque eu vejo muita gente aí falando da prisão do Bolsonaro. A prisão do Bolsonaro, classificado um ato como intolerância religiosa e abuso de autoridade. O Bolsonaro, quando ele apontou o Marinho para ser presidente do Senado, sabe? Muitos políticos que eram do lado dele traíram ele, né? Mas se fosse o Marinho presidente do Senado, era outra coisa. Então cabe o povo aqui que fica falando que o Supremo não sei o que, os políticos daqui também. Os políticos daqui também. Foi o que fizeram. Né? Nós temos meu chefe de Estado aí, o governo do Estado aí nunca deu um abraço ao Bolsonaro, nunca foi lá. A pessoa tem que olhar isso aí também, fica só criticando, falando, sabe? Bom dia e um abraço. Bom, deixa tem mais ali, o Luiz disse, bom dia, doutor Getúlio, ótima entrevista com o doutor Ladislau. Com essa informação do doutor Alex, é sabido por todos nós que o governador é quem lidera as pesquisas para o Senado. Se o mesmo for eleito, já vai assumir com pendências jurídicas. A pergunta é, se tiver uma votação contra qualquer membro da corte, o STF, ele vai votar a favor de algum deles? Claro que não. Já entra com R preso com o STF. É a colocação do Luiz, viu, Alex? Luiz, eu entendo que uma candidatura do governador é muito difícil. Ele já vai ter o registro de candidatura dele indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral, a não ser que ele consiga uma liminar no Supremo Tribunal Federal, excluindo os 3 ministros do Supremo que compõem o TSE. Então, assim, mesmo que ele renuncie em abril, se candidate ao Senado, eu acho que ele vai ter uma dificuldade muito grande. Ainda maior dificuldade, Getúlio, se o Tribunal Superior Eleitoral concluir o julgamento e o condenar. Uma liminar no Supremo seria invalidar um julgamento de colegiado do TSE. E com voto de 2 ministros do Supremo nessa composição que já botaram para cá. Vamos lá. Tem uma pergunta que eu achei muito interessante, viu? É o do Reinaldo Reinidonas. Ele diz assim, olha só, quanto interessante essa pergunta, Alex. No caso de 4 votos favoráveis pela cassação do Denário, ele já pode perder e sair do cargo ou independente de outros 3 pedirem vistas? Não, tem que esperar terminar o julgamento. Eles podem, mesmo depois de já ter decidido por maioria,
pela cassação, eles podem pedir vistas. Regimentalmente, sim. Fica estranho, né? É. Mas nada impede. Bom, aí tem o Fábio Almeida dizendo o seguinte: seria melhor adotar várias vistas coletivas a partir de um pedido ao cancelar essa etapa administrativa processual, em virtude do ministro possuir inúmeros processos. Olha, Fábio, eu acho que o MDB, a coligação... Pediu isso, né? E foi negado, né? Porque não tem no regimento, mas era uma ideia inteligente. Uhum. Mas não tem no regimento. Não há cobertura regimental, né? Isso. Vamos ouvir o JR? Bom dia, doutor Getúlio Cruz. Aqui é o JR do Silvio Leite. Queria que você perguntasse aí o doutor Alex Ladilau se tem alguma coisa a ver o Brasil com Donald Trump lá. O Donald Trump tem o direito de se intervir na nossa justiça aqui do Brasil. Ele tem todo o direito de querer mandar no nosso país, sendo que todos os países são independentes. Quer responder, Alex? Sim, existe um código da diplomacia internacional que, se eu não me engano, é a Convenção de Viena, que fala que um país não deve interferir nas decisões internas de outro país, né? E assim, mas nós estamos vivendo num novo momento, né? Assim, coisas que nós nunca vimos estão acontecendo. É o novo normal. Então, assim, direito não tem, mas a opinião é a opinião de cada um, né? Cada um expressa a opinião como quer. Bom, temos mais ali o Kelson Lima, que mandou um áudio, vamos ouvi-lo? Bom dia, doutor Getúlio, participando aqui da sua audiência aqui, muito grande, cortando aqui para 174. Só para comentar sobre o assunto aí do Denário. Cara, para você ver como é que é esse pessoal do MDB. É um tipo de gente que já estão aí se movimentando, se articulando, já é Arthur para cá, Arthur para lá, e não sei o quê, e pro Senado, mas é um tipo de gente que não quer o bem do Estado não, rapaz, é só para atrasar. Porque, desde que esse homem foi reeleito, que esse pessoal tá em cima, querendo poder, querendo, aí tá atrasando o Estado. Agora vai ter negócio o governador vai ser julgado, certeza que vai ser cassado, entendeu? Só por picuinha, só por coisa política, pô. E isso tá só atrasando o Estado, entendeu? Aí o homem podia ser hoje no Estado, rapaz, ninguém é tanto que se eles deixassem ele se candidatar, ele ia ganhar. Uma das vagas no Senado era do Antônio Denário, só que não vão deixar. Ele não vai ser candidato, entendeu? Mais um atraso pro Estado, porque daí não tem que optar por quem, porra, aí quem que tá querendo entrar lá? O pessoal da MDB, é o PL aí vestido de direita, que todo mundo sabe que é Roraima, que esse nosso PL aqui não é direita, não é extrema direita nem nada, entendeu? Então é complicado, é só atrasando o Estado, cara, é só atrasando o Estado. E os nomes estão aí, os mesmos nomes, entendeu? Mas é só isso mesmo, é só um desabafo aí. Bom dia, Deus abençoe a todos aí, uma boa audiência aí do senhor aí, doutor Getúlio. Kelson, deixa eu te dizer, eu respeito o teu desabafo. Agora, não é de hoje que a gente tem essa tentativa de punição por abuso de poder econômico. O Otomar fez isso com o Flammarion Portela. Todo mundo lembra, o Otomar, quando assumiu o governo, ele assumiu porque ele conseguiu caçar o Flammarion Portela. Quem substituiu o Otomar foi Anchieta, que também foi questionado, né, por abuso de poder econômico. Independente da opinião, ouviu, Kelson? Se houve abuso de poder econômico, independente até mesmo de o Denário estar fazendo um bom governo, que isso é questionado por muita gente, ele tem que pagar, porque senão a gente transforma o processo eleitoral numa selvageria, não é isso, Alex? Verdade. Veja bem que existem elementos fortíssimos de abuso de poder político e econômico, inclusive com números, professor Getúlio, que poderiam afetar o resultado da eleição. Nós temos pouco mais de 300 mil eleitores. Nós vemos um programa social que aumentou em 50 mil famílias atendidas.
Então, se você tem 50 mil famílias, se você multiplicar por 2, você já tem 1/3 do eleitorado atendido num programa social que não estava em exercício no ano anterior da eleição. Então, assim, não é qualquer coisa, não é picuinha. São elementos gravíssimos de abuso de poder político e econômico, capaz de interferir na isenção, na legitimidade da eleição. Perfeito. São 9h40. Nós ouvimos desde Brasília o advogado Alex Ladislau, especialista em direito eleitoral, né, comentando acerca do provável caminho que deve seguir o processo em que o governador Antônio Denário e seu vice Antônio Damião recorrem, é preciso ficar bem claro, recorrem da decisão do TRE de Roraima, do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, que lhes cassou o mandato e, no caso do Antônio Denário, atribuiu inelegibilidade por 8 anos. Né? Então, eu acho que o doutor Alex traçou um panorama geral e eu espero que tenha, com isso, contribuído para que a população de Roraima fique melhor informada. Eu, por exemplo, não tinha atentado para esse fato levantado pelo Alex, de que, independente do Denário se afastar do governo por renúncia a partir de abril, o governador que vai assumir o lugar dele não poderá assumir, porque tem um mandato cassado. Foi cassado também o mandato do vice, embora não lhe tenha sido atribuída a inelegibilidade. Alex, muito obrigado por mais essa informação. Eu só posso fazer mais uma consideração? Só que fique à vontade, nós temos tempo. Eu gosto de fazer previsões, né? Então, algumas ou muitas nós acertamos. E eu falava ainda ano passado que, pelo que eu ouvia, nós poderíamos ter um julgamento por unanimidade no Tribunal Superior Eleitoral. Eu ainda acredito que possa existir um julgamento por unanimidade. Mas a previsão que eu queria fazer são 2 alternativas. O processo sendo devolvido nos primeiros 30 dias, e aí o regimento interno, ele fala o seguinte, fechou aqui, mas eu estava... O regimento interno fala que, passados os 30 dias, automaticamente o processo pode voltar à pauta. Então, se devolver nos 30 dias, não pedir a prorrogação do prazo, nós podemos ter esse processo julgado até dia 18 de dezembro. Então, vamos para a segunda hipótese. O processo é renovado por mais 30 dias e esses próximos 30 dias vai vencer no meio do processo do recesso do Tribunal Superior Eleitoral. Então, terminado o recesso, em fevereiro ele pode ser colocado em pauta. E sendo colocado em pauta, eu não acredito em mais pedidos de vistas, embora seja possível. Retornado esse processo, ele pode ser concluído em fevereiro ou março de 2026. Quer dizer que até março a minha previsão é que até março esse processo esteja concluído. Perfeito. Renovo meus agradecimentos ao advogado Alex Ladislau. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade no dia de domingo, quando seguramente está no convívio da família, você atendeu o nosso pedido de entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos sempre às ordens aqui. Um grande abraço para os ouvintes da Folha. Bom, são 9